Salve, salve, meninos e meninas, garotos e garotas, senhoras e senhores, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje nós vamos estar discutindo sobre a estrutura ativa da população. A ideia hoje é nós discutirmos sobre a PEA, População Economicamente Ativa, e as suas características, a PEI, População Economicamente Inativa, e as suas características, e os setores aonde a PEA ocupa, os setores que a população economicamente ativa ocupam, o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, que em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento tem sofrido uma hipertrofia. Bem, neste slide eu aponto para os senhores o setor primário, onde ocorrem as atividades extrativistas, a agricultura, a pecuária. Observamos o setor secundário, onde ocorrem as atividades transformadoras de matérias-primas, por exemplo, a indústria, construção civil, e o setor terciário, onde temos a prestação de serviços, por exemplo, professores, arquitetos, médicos, advogados. Também tomo a oportunidade de mostrar para os senhores um novo slide discutindo sobre o setor primário, secundário e terciário, para que os senhores apreciem da seguinte maneira, o seguinte pensar. O setor primário, tá? Ele tem sido mecanizado, ele tem sido, tem perdido estruturalmente uma parte dos seus empregos oferecidos. Por quê? Porque tem sido mecanizado. O setor secundário, da mesma maneira, tem sido automatizado. O setor da indústria também está deixando de oferecer alguns empregos. E o setor terciário é o setor que está acontecendo essa hipertrofia, esse inchaço, devido às inovações tecnológicas que têm acompanhado o setor primário e o setor secundário. Nesse slide eu procuro trazer para os senhores a evolução, a migração do setor primário para o setor secundário e posteriormente para o setor terciário. Os senhores vão observar que em 1940 nós tínhamos aproximadamente 70% da população atuando no setor primário e apenas 20% no setor terciário. Se for evoluindo, 1950, 60 e 1970, nós tínhamos metade da população, praticamente 44% agora, no setor primário e 38% no setor terciário, e já em 2009 nós observamos 17% da população ocupando o setor primário, 22% ocupando o setor secundário e 61% agora a maioria da população ocupando o setor terciário, que é o setor de serviços. Bem, o que isso nos leva a concluir? Que o setor terciário está hipertrofiado, ele está inchado, tem um aumento também devido a esse inchaço e ao desemprego, um aumento da informalidade. E também nós precisamos prestar atenção no seguinte, esta hipertrofia do setor terciário, esse aumento da informalidade, não é só de pessoas exercendo o que nós chamamos daqueles trabalhos, dos trabalhos onde a mão de obra especializada é utilizada, mas sim nós temos também a prestação de serviço em serviços desqualificados. Eu não estou dizendo que prestar serviço no setor terciário no Brasil é um setor que não tenha qualidade. Não é essa o foco que eu quero que você tenha, mas sim que você observe que muitas vezes as pessoas que estão prestando serviço no setor terciário, elas estão prestando serviços, estão atuando em serviços desqualificados, ou seja, temos que observar que muitas vezes essas pessoas estão trabalhando sem equipamentos de segurança, serviços sem proteção para a sua saúde. Dentro desse mesmo contexto, eu gostaria que os senhores observassem este mapa, este gráfico que nos mostra o que nós denominamos de bônus demográfico. O que é isso? O que é bônus demográfico? Vocês vão observar que tem uma parte desse demonstrativo em dourado, onde a maioria do que está sendo demonstrado está em dourado, e uma menor parte em negro. Ou seja, isso é o que é bônus demográfico. A grande maioria da população está economicamente ativa. Essas pessoas podem trabalhar. A menor parcela, aquela parcela que está descrita em negro, são as pessoas que estão aposentadas
ou as pessoas, as crianças, que não estão economicamente ativas. Os senhores também vão observar junto comigo que não significa que porque temos uma população, uma grande população economicamente ativa, que todos estão trabalhando. Infelizmente, passamos esse momento no Brasil, temos mais de 12 milhões de desempregados no país. Novamente, para os senhores observarem a estrutura etária do país, os senhores vão observar nesse gráfico 3 grandes blocos, de 0 a 14 anos, de 15 a 64 anos e acima de 65 anos de idade. Esta linha que nos mostra em azul, ela mostra as pessoas até 14 anos, essa estrutura etária até 14 anos. Os senhores vão observar que ela vem decrescendo. Em 2000 ela ocupava 30% da população, hoje nós temos 12,99% da população nessa faixa etária. Os senhores vão observar que essa faixa etária de 15 a 64 anos, ela tem se mantido, certo? E deve chegar a 2060, uma perspectiva, uma projeção, em torno de 60%, e a população acima de 65 anos, ela vem aumentando. Em 2000 eram 5,61%, 2015 7,9%, 2030 ela será 13%, 2040 deve gerar em torno de 15%, e assim sucessivamente crescendo até chegar a 26,77%. Mais uma vez, um gráfico para os senhores observarem a estrutura etária da população. Em vermelho nós temos a observação, a descrição da população de 0 a 14 anos, em azul de 15 a 64 e em dourado, meio amarelado, acima de 65 anos. Os senhores vão observar que de 0 a 14 anos a parte em vermelho está gradativamente caindo, a de 15 a 64 anos está aumentando e a acima de 65 anos, não com tanta intensidade como a de 15 a 64, mas também vem aumentando. Gostaria agora, de conjunto com os senhores, de resolver um exercício para que nós venhamos a fixar melhor esse tema que foi abordado. Vamos lá, todos juntos? Então diz assim uma pergunta do Enem: a distribuição da população economicamente ativa, PEA, no Brasil, variou muito ao longo do século XX. O gráfico representa a distribuição por setores de atividades, em porcentagem, da população economicamente ativa brasileira em diferentes décadas. Então os senhores vão observar que está descrito aqui em amarelo a agropecuária, em verdinho a indústria e em cinza o comércio e serviços. Eu coloquei esse gráfico de uma forma maior para os senhores observarem. Então, 1940, praticamente 70% da população economicamente ativa atuava na agropecuária, aproximadamente 10% atuava na indústria e aproximadamente 20% atuava em comércio e serviços. Isso foi evoluindo, foi tendo uma mudança. Em 2000 nós tínhamos já uma mudança, uma grande mudança, ou seja, a agropecuária, vocês vão observar lá no último demonstrativo, a agropecuária caiu para em torno de 20% aproximadamente, a indústria está em torno, ali bem próxima também, um pouquinho mais de 20%, e nós temos aproximadamente o comércio e serviços ocupando aproximadamente 60% dos empregos da população economicamente ativa. Ocupava o comércio e serviços aproximadamente 60% próximo do ano 2000. Nós temos agora 5 respostas e uma correta. Vamos juntos? A pergunta diz assim, o descritivo: as transformações socioeconômicas ocorridas ao longo do século XX no Brasil mudaram a distribuição dos postos de trabalho do setor. Letra A, agropecuário para o industrial. O pessoal saiu do agropecuário no século XX e foi para o industrial. Ele saiu sim do agropecuário, mas não foi para o industrial. Saiu do agropecuário, mas ocupou basicamente o que? O setor terciário, que nós discutimos, a terciarização, em virtude da queda acentuada na produção agrícola. A letra A está errada. Letra B diz assim: então, eles saíram do setor industrial e foram para o agropecuário. Na realidade, está falando ao inverso. Eles estavam no agropecuário, foram para o industrial e depois foi sequenciando, foram avançando para o comércio. Então, aqui também está errado. Não foi do industrial para o agropecuário, como consequência do aumento do subemprego nos centros urbanos. A letra B também não está correta. Letra C, comercial e de serviços. Saíram e foram para o de comercial e de serviços para o industrial. Não, é o contrário.
como consequência do desemprego estrutural. Não, a letra C também está errada. E a letra D diz assim: eles saíram então do agropecuário para o industrial e para o do comércio e serviços por conta da urbanização e do avanço tecnológico. Eu creio que essa provavelmente seja a nossa resposta correta. E a letra E diz assim: saíram do setor comercial e de serviços para o agropecuário. Não, está falando ao contrário, né? Na verdade aconteceu ao contrário, em virtude do crescimento da produção destinada à exportação. Então vamos lá, a resposta correta é a letra D. Agropecuário para o industrial e para o comércio e serviços por conta da urbanização e do avanço tecnológico. Um abraço, Deus abençoe, até mais.